Evangelho, domingo na oitava do Natal do Senhor, festa da Sagrada Família de Nazaré. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito. Ele disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel. Pois aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos. José levantou-se, pegou o menino e sua mãe e entrou na terra de Israel. Mas quando soube que Arquelau reinava na Judeia, no lugar do seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber um aviso em sonho, José retirou-se para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta: ele será chamado Nazareno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo na oitava do Natal do Senhor, hoje, festa da Sagrada Família de Nazaré, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dentro da oitava do Natal do Senhor, temos a grande alegria de celebrarmos o domingo com a festa da Sagrada Família de Nazaré. O Evangelho de São Mateus que nos é apresentado mostra mais uma parte da história da Sagrada Família. Esse trecho do Evangelho de Mateus apresenta para nós a fuga para o Egito e, ao mesmo tempo, através da narrativa de Mateus, o cumprimento das promessas e das palavras que foram declaradas pelo Senhor Deus através dos profetas. Mas, de maneira particular, outros elementos também se destacam na meditação do Evangelho de hoje e enriquece a nossa experiência de confiança no Senhor. A família de Nazaré, no início do texto, enfrenta uma grande ameaça, a brutalidade do rei Herodes. Parece que a maldade e a malícia se estendem com ferocidade sobre o mundo e contra os planos e os desígnios de Deus. Mas Deus é soberano. Ele não se inclina nem se submete, ele não se abate, nem se amedronta diante da presença da maldade. O Senhor, com seus desígnios, sempre vence. Por maior que seja o mal e por mais difusa que seja a consequência do mal, o Senhor sempre será soberano. Agora, para que se dê a soberania de Deus sobre as nossas famílias, a imagem, o paralelo é muito forte, né? Também a nossa família, em muitos momentos, vai se ver ameaçada pela presença do mal e pela consequência da maldade no mundo. Mas para que possamos estar protegidos e para que Deus seja soberano, guardando a nossa família das consequências do mal, é preciso que tenhamos um coração semelhante ao coração de São José. Um coração semelhante ao coração da Virgem Maria e semelhante ao coração de nosso Senhor Jesus Cristo. São José, durante todo o tempo, se deixa conduzir por Deus. Tanto o coração da Virgem, como o coração de nosso Senhor, como o coração de São José, são corações que se dispõem a, em absoluto,
a fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é a alegria, é o alimento, é a satisfação desses 3 corações. Em tudo, eles renunciam a si mesmo para cumprir a vontade do Senhor. Em tudo, eles se dispõem a ouvir ao Senhor e fazer aquilo que lhe é agradável. Por bem 3 vezes no Evangelho de hoje, o anjo aparecerá diante de São José. E São José demonstra um coração de prontidão para Deus. Antes do dia raiar, após o sonho, São José imediatamente prepara Maria, Jesus, junta as coisas e parte, ainda à noite. E uma viagem extremamente difícil, porque viajar com recém-nascido não é fácil, e ainda mais viajar para o exterior, ou seja, indo para um país que não é o seu, tendo que pegar uma estrada que normalmente é percorrida por comerciantes, uma estrada que está disposta a todo tipo de perigo, a emboscadas, a assaltos, a delinquência, ter que se colocar junto de uma caravana, porque afinal são uma pequenina família com um filho que deixam e seguem para um país distante. Tudo isso é preparado naquela noite e eles partem, porque assim o Senhor lhes disse. Deus sempre vem em socorro dos seus filhos para que o mal e a consequência da maldade não domine sobre eles. E São José, com grande disponibilidade, acolhe e age conforme o Senhor lhe diz. Mas ao mesmo tempo, temos aqui outras virtudes de igual grandeza e beleza, pois a Virgem Maria imediatamente se dispõe, sem dizer uma única palavra, a tudo aquilo que São José diz. Deus poderia ter falado com a Virgem Maria, mas quis falar ao coração de José. E Maria Santíssima humildemente obedece o que o seu esposo lhe diz, porque sabe que Deus falou ao seu coração. Esta comunhão, como é importante, meus irmãos, que o esposo reze por sua esposa e a esposa reze por seu esposo, pedindo, Senhor, que ele seja teu, que ela seja tua, que seja um homem que deseja ouvir a sua palavra e guardar acima de tudo o amor por ti e a vossa vontade. E eu, Senhor, o amarei, eu a amarei nisso, vendo o amor que tem por ti e a fidelidade à sua palavra, e a ele me unirei em todos os gestos da minha vida. Meu irmão e minha irmã, é importante que como família nós rezemos assim, e da mesma forma os filhos em relação aos seus pais e os pais em relação aos seus filhos. Que essa súplica esteja no nosso coração e que a nossa alegria seja estar na companhia do outro, estar junto daquele que eu sei que ouve a Deus e o ama sobre todas as coisas, e eu o amarei por isso, e eu o amarei nisso, junto com ele. E com grande humildade e submissão, a Virgem Maria se dispõe, se une a São José, fazendo aquilo que o Senhor lhes disse, dizendo e falando a José. E o menino Jesus, que completamente entregue e confiante, vem guardado pelos braços e pelo coração zeloso de amor de São José e da Imaculada Virgem Maria. Com que humildade Deus se submete aos braços de suas criaturas para ser amado, guardado, para ser gerado e agora para ser educado, ser protegido, ser defendido, ser cuidado. Deus, com grande humildade, se dispõe em nossas mãos. Nossa, quando pensamos nisso é de arrepiar.
É de arrepiar a tamanha entrega que o Senhor tem por nós, suas criaturas. E como o céu se levanta para que essa entrega de amor aconteça e todos os bens espirituais dispostos em nosso favor para essa custódia de amor sejam efetivamente recebidos e praticados. Que todo pai de família reconheça que mais do que ser um provedor, Deus lhe chama a ser um guardião de sua casa. Aquele que se levanta junto ao Senhor, como homem de escuta da palavra do Senhor, como homem de comunhão com Deus, para defender a sua casa, a sua família, dos perigos, da maldade e da perversidade que estão presentes no mundo. Deus está disposto a falar conosco e a oferecer-nos todos os bens espirituais necessários para que nos momentos difíceis da nossa vida saibamos cuidar da nossa família e orientá-la na direção certa. Deus não nos abandona à nossa própria sorte, pelo contrário, Ele nos sustenta nesse caminho de amor. Vejam, meus irmãos, quantas virtudes devem iluminar o seio de uma família para que possamos viver desse modo. Por isso, na segunda leitura de hoje, São Paulo nos entrega o manual da vida familiar. Na carta aos Colossenses, ele apresenta quais são os valores e quais são as disposições que devem estar presentes no nosso coração para que nós possamos, de fato, amarmos uns aos outros e permanecermos unidos a Cristo. E a comunhão com Deus seja a nossa força e seja a nossa aliança, ou seja, aquilo que nos mantém unidos. Ao mesmo tempo, na primeira leitura de hoje, o Senhor nos entrega um grande tesouro do livro do Eclesiástico. Deus nos fala do amor e da honra ao pai e à mãe. E que esse ato, que deve ser uma escolha livre de cada um de nós, aos olhos de Deus esse ato de caridade é tão bendito que cancela uma multidão de pecados, assegura que as nossas vozes serão ouvidas, nos ajuda a juntar tesouros no céu e nos dá a certeza que seremos socorridos por Deus. Eis um ato de caridade que, assim como dar esmola aos necessitados, que comove prontamente o coração de Deus e o dispõe em nosso favor. Muitas vezes, cuidar dos nossos pais na velhice, na doença, ou em momentos difíceis da vida, honrá-los, ou seja, procurar não apenas não humilhá-los, mas permanecer amando-os, pode ser muito difícil dependendo das experiências que alguém traga no histórico de sua vida. Mas lembre-se, meus irmãos, se o Senhor nos deu tão grande bem e benefício, através de uma promessa como esta, uma das mais altas promessas do Antigo Testamento, porque o perdão dos pecados era uma graça que só podia acontecer no templo mediante toda uma ação litúrgica e um comprometimento da pessoa em realizar as disposições para isso. E aqui o Senhor diz, aquele que ama e realiza esse ato de amor receberá o perdão de uma multidão de pecados. Que grande dom precioso que o Senhor oferece, Ele não ofereceria sem estar disposto a nos ajudar a recebê-lo. Deus não colocaria essa disposição em nosso favor sem que ela pudesse ser nossa. Por isso, por maior que seja a dificuldade, por maior que seja o sofrimento, fala com o teu Senhor, pede ajuda para o teu Senhor e escolhe o que Ele te diz. E assim como Ele conduziu José, levando no caminho que os fizeram superar toda a maldade e a presença do mal, assim também o Senhor, com bondade e misericórdia, vai te guiar pelo caminho que te permitirá a possibilidade de ter
essa grande bênção, essa grande promessa, esse grande tesouro de Deus declarado por nós. Porque o Senhor vem em nosso socorro, Ele cuida de nós e jamais irá nos desamparar. Ele é a nossa força, e se Ele dispôs por nós tamanha graça, nos sustentará para que nós possamos tê-la em nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela poderosa intercessão da Imaculada Virgem Maria e de São José. Desça sobre todos vós e as vossas famílias a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sagrada Família de Nazaré, rogai por nós.